Olá pessoal, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live do nosso projeto Conversa Afinada. É sempre uma satisfação aos domingos estar aqui com você e hoje trazendo, como de costume, mais um convidado, mais uma pessoa que esteve conosco no meio musical durante algum tempo em nossa trajetória aqui na cidade de Salgado de São Félix. Então vamos contactar hoje o nosso convidado, que é Cláudio Júnior, um cidadão aqui salgadense. Estamos já começando aqui o nosso momento de hoje. Desde já agradecendo a cada um de vocês que eventualmente estiverem aqui com a gente, para a gente conversar e ter aquele papo bem descontraído, aquele momento de entretenimento e diálogo aqui pelo Facebook. Já buscando aqui contato com o amigo Júnior, daqui a pouco estará conosco e a gente vai conversar, dar sequência aqui ao nosso momento, à nossa história em relação à música, se Deus quiser, aqui com vocês. E desde já agradecendo a cada um de vocês que estiverem conosco aqui para a gente manter aí nosso contato, manter aí nossa rotina aos domingos, sempre com convidados aqui para a nossa live, certo? Já estou aguardando aqui a participação e o momento de Júnior, né? Vai aparecer aqui com a gente para a gente conversar aqui um pouco sobre o nosso momento, nossa trajetória de música. Já agradecendo a cada um de vocês que eventualmente passar por aqui. Será uma satisfação poder conversar com vocês aqui, tá certo? Então estamos aguardando aqui a participação, já o momento de conexão com o amigo Júnior, para a gente iniciar o nosso projeto aqui, que para mim é uma satisfação enorme poder conversar com mais uma pessoa aqui do nosso local, da nossa cidade, Salgado de São Félix. Você que já está ao vivo conosco aqui, o meu amigo JP Leite, sempre assistindo, a amiga Ellen Silva, Humberto Nascimento já assistindo com a gente. E estou aqui tentando já contactar o amigo Júnior para a gente dar início aqui à nossa conversa, uma conversa descontraída com o amigo Júnior. Josnaldo sempre participando, né, Josnaldo? Obrigado você que sempre está aqui conosco e, enfim, obrigado Humberto pelas suas palavras. Enfim, estamos aqui aguardando o nosso amigo Júnior, né? Vamos ver aqui se houve algum problema aqui com a nossa transmissão. Estou convidando aqui Júnior, né? Espero que ele consiga aqui entrar em contato para a gente começar a nossa conversa, né? Sempre para mim é uma satisfação poder estar com vocês, levando aqui um pouco de conversação, não é isso? Sobre a nossa vida, sobre nossa trajetória, sobre os conterrâneos de nossa cidade. É sempre uma satisfação você que nos acompanha e está sempre aí compartilhando conosco aí esse momento. E vou adicionar aqui o amigo Júnior, não é isso? Para a gente começar a nossa conversa. O Júnior, que é uma das pessoas aqui, um dos cidadãos de Salgado de São Félix, que
teve sua passagem, sua trajetória na música e hoje segue sua carreira profissionalmente em outros segmentos, né? Como a maioria que nem sempre conseguem manter-se, né, no cenário musical por diversas circunstâncias que todos nós já sabemos. E assim a gente continua mantendo o contato, enfim, E aí, o Val? nosso convidado, chegando aí o nosso convidado, Boa né? noite. Como é que tá, Júnior? Tudo bem? É, tudo bom, Val? Isso, Tranquilo, tudo na bem, paz? tranquilo, Júnior. Como é que tá, cara? Satisfação vê-lo por aqui, viu? Val, igualmente, satisfação, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. E é um prazer grande Falou, poder cara. falar contigo. Pô, cara, a Tô só com a satisfação é mexer minha. aqui, Val, Júnior, no só telefone. isso, é isso que eu ia lhe alertar aqui. Não sei se é algum problema aí, se pode corrigir. Veja aí o que pode É fazer. problema no meu celular, Val. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que Isso. agora melhorou um pouco. Acho que é na... É na câmera do meu celular, ele tá com uma interferênciazinha e fica fazendo esse reflexo. Eu acho que agora foi. Isso. Júnior, cara, para mim é uma satisfação enorme. Eu que estava aqui antes de você entrar ao vivo, eu estava conversando aqui justamente sobre a intenção, né, do projeto e a gente realmente tem essa intenção de sempre conversar, levar para o povo aí um pouco da nossa história, a nossa trajetória. E você é um dos convidados, né, que por 2 semanas, né, tivemos que adiar devido aos imprevistos É, ocorrentes. cara, E hoje, graças a foi o Deus, imprevisto que deu tudo aconteceu. certo. Isso, mas assim, normalmente, Júnior, Isso, eu Val. gosto, normalmente eu gosto de apresentar o convidado de uma maneira mais ampla e formal, tá certo? Então vou lhe apresentar para poder a gente Tranquilo, começar a Val. conversar, tá Pode bom? ficar à vontade. Tranquilo. Beleza. Cara, o nosso convidado hoje é o amigo Cláudio Júnior, é isso? É um cara que tem uma formação profissional, trabalhou no grupo Pão de Açúcar, de líder de posto, trabalhou no consórcio Acauã, aqui, nossa cidade, vizinha aqui, né? Salgado São Félix. Tem curso técnico de soldador e vigilante. Atualmente trabalha na área de segurança no condomínio Residência Privé, como fiscal, tanto da segurança como do condomínio em si. Nasceu Isso. aqui, né, no ano de 1981, tem 38 anos, é isso? Tem a sua Positivo. experiência musical, que é o nosso tema principal, porém flexível para a É, gente falar da sua vida, que a noite é sua, viu, Júnior? Tem experiência nada, que isso é musical nosso. como percussionista da banda Jubom, da qual fiz parte, né? Banda Jubom que era de Isso. Guarabira e ficou ali numa junção Guarabira, Salgado São Félix. É, Começou com o Sampagode do amigo Roberto, né? Pileque Samba, verdade. Anjos Rebeldes de Josemar e também Lua de Mel. Então, Júnior, dê o seu Isso. boa noite aí já para os nossos convidados e seja bem-vindo. Obrigado, Val, pela oportunidade. Quero desejar boa noite a todos. E é isso mesmo, Val. A minha história como música, na música, eu comecei desde moleque. Quando, é, acho que nas faixas de uns 7 anos, foi que eu interessei por música. Não sei se você se lembra, quando o pessoal na época, não sei que ano que era, eu sei que era nos anos 90, quando, se eu não me engano, acho que era Jailton, Alonso, nosso amigo Alisson, na época tocava teclado, não sei se você se lembra, eles formaram era uma banda, né? Uma banda, só que na época era chamada de conjunto, não sei se você se lembra. Isso, Eu acho lembro. que não parece que era acho que era Frutos da Terra, né? Na época, acho que Alonso cantava, nosso amigo Alonso, que hoje é radialista, ele cantava. E eu passei a ver, eu morava perto, quando, tipo, de onde ele tinha os ensaios, aí ia ver.
assistia os ensaios, moleque, também de nada, ficava na porta observando. E, e aquilo foi como fosse abrindo portas, fui gostando da ideia. Aí, passado o tempo, o nosso amigo Aguinaldo formou um conjunto na época, né? E esse conjunto era formado, nisso acho que eu já devia ter uns 9 anos, não lembro mais, não lembro realmente que idade que eu tinha. Mas ele formou um conjunto. Na época, quem cantava era o nosso amigo, que hoje está dando entrevista, nosso amigo Val, o companheiro Léo. Léo acho que era no violão, se eu não estou enganado. Léo era no violão. Isso, A violão. gente tinha Edmilson, que tocava na bateria, cara. Não sei se tu lembra, bateriazinha manual. Cara, eu não sei como é Bateria que ele eletrônica, né? aguentou. Era Eletrônico, um tijolinho, né? verdade. Ele, ele tocando, não sei como é que ele aguentou, tocar a noite toda, né? Naquela bateria. E era na mão, você tem que colocar tipo, esse dedo aqui para você ficar, acho que era fazer um contato, e com a outra mão ficar Isso. tocando. Ele foi guerreiro naquele tempo. Aí, e era Léo no violão, acho que Dida tocava guitarra, né? Se eu não tô, se eu não tô enganado. O amigo cantava, que eu até hoje me lembro, eu dou risada, que tipo, naquele tempo, Val, teve, acho que foi mais, se eu não me engano, acho que foi Mastruz com Leite que começou a fazer sucesso. Aí tinha uma música dele, não sei se você se lembra, a gente foi cantar, não sei se foi Maria de Melo, não sei de Maria de Melo ou no Ingá. E os dois menores que tinha era eu e Léo. E Léo era no violão, violão maior que ele, e eu na percussão. Aí ele, não sei se você lembra que tinha uma música, fizeram a gente a noite todinha cantar só essa música. Tu cantando, não sei se tu tá lembrado disso, você cantando e Cara, só repetia a mesma eu não, música. A gente tocou eu, umas 100 eu vezes não, a música, numa noite só. eu Era a não banda de uma lembro, cara. música só, foi muito engraçado, cara. Não sei se tu tá lembrado. Eu não, pra ser sincero, Júnior, eu não lembro, cara. Eu vou aproveitar para fazer aí um comentário em relação ao que você falou. Primeiro, Júnior, eu fico feliz em perceber a sua felicidade em falar desses momentos que foi Sim, importante nossa, para muito bom, você, cara. né? Foi E muito eu sei que importante, foi muito bom. importante para eu sei que foi importante para você porque assim, eu inclusive achava que você era um rapaz mais jovem, mas você falando assim, realmente você já tem uma maturidade. Vendo Aham, aqui que você já tem 38 anos, realmente a isso. gente só tem 5 anos de diferença. E realmente É. você tem uma memória muito boa que você relembra aí duas questões importantes que eu gostaria só de pedir licença a você Não, fica à para vontade. complementar. Uma é em relação a frutos da terra, que Isso. dia desses eu estava conversando com meu irmão e disse a ele que eu comecei a perceber a música dentro de mim quando eu passei uma vez ali no Matadouro que Frutos da Terra estava ensaiando. Que eu ouvi aquele som, Cara, no matador, realmente, verdade. e quando eu vi aquele som, eu senti a música mexer comigo ali. E realmente foi contagiante aquilo ali, né? O início do Fruto da Terra, que foi a primeira referência de música, de fato, de banda, foi ali com Fruto da Terra. E depois veio Isso. justamente com o Agnaldo Show, né? Que Aham. era, É. se eu não me engano, rapaz, Isso, eu Aguinaldo esqueci. Show, cara, é verdade. Mas tinha um nomezinho que a gente tinha do grupo e realmente eu comecei a cantar ali. Eu Aham. passei começando a cantar com o Aguinaldo e ali a gente foi, enfim, seguindo e eu fico muito feliz aí em você reavivar essa memória aí. Mas pode continuar, Júlio, fica à vontade. Não, isso nunca apagou da minha mente, não. Eu gosto muito de música, a música, são 24 horas ouvindo música, entendeu? Não fico todo dia porque a gente trabalha, né? Precisa trabalhar, mas o tempo que eu tenho, eu tô tanto como eu uso colete, tenho um bolso, eu coloco o celular no bolso, como tenho colete, tô ali fazendo as rondas no condomínio e tô ouvindo música. Às Ô, vezes o Júnior, pessoal me chama no rádio, eu tô ouvindo música.
Júnior, interessante que você falou que naquela época, a percussão, na verdade, a gente tinha era duas tumbadoras, né? Chamava de Cara, tumbadora. era. E aquele Era, couro velho duro, né? Sem ser era, aquele afinado. preto com aquele couro Isso. amarelo. Aí É. eu me lembro uma vez que a gente foi tocar, eu não sei se Não foi era nem contigo. conga, né, Val? Na época Não, primeiro a gente chamava chamava primeiro a tubatura, gente né? chamava isso. Primeiro a gente chamava de tumbadura. E tu falasse assim que tu era pequeno, moleque, Isso. tu era moleque, mas pequeno não, né? Tu sempre fosse um menino É, você foi grandão, né? grandinho. É verdade. Sempre foi grandão. E Os realmente pequenos era, que tinha era eu e Léo. mas assim era bem. E Léo Canhotinho ali no violão, eu me lembro que eu Isso, pegava muito no verdade. pé de Léo. Tinha um momento lá que eu pegava muito no pé de Léo e Léo tocando lá aquelas músicas lá. E era Sofreu, muito viu, Val? interessante. Ele sofreu fazendo aquele solo daquela música que a gente tocou a noite toda. Rapaz, tu lembra que música era, cara? Val, lembro não, cara. Eu sei que os Lembra não, caras né? que já tinham tomado uma, aí os caras ficou Eu na sei. frente, né? Na época não tinha palco. Era você Eu como sei. tivesse numa sala, eu não sei se foi numa garagem, não tô lembrado. Mas o pessoal ficava na tua frente e dizia de novo, e a gente começava Porque eu, tocando de eu novo a lembro. mesma música. Eu lembro de uma música que a gente cantava, que era até uma versão de Lulu Santos, que era Ainda lembra aquela noite só porque cheguei Sei, mais eu não tarde. Não era lembro. ela, Talvez Sozinho. podia ter sido ela, É, é, eu sei que era uma música mas assim. não lembro. Júnior, vou pedir licença a você só para dar Fica à uma boa vontade, noite Val. aqui a outro pessoal aqui que está conosco, tá bom? Então aqui Fica à vontade. já, já reafirmando aqui um boa noite a Ellen Silva, ao nosso amigo Josinaldo, né? Josinaldo, lá no Rio de Janeiro. Humberto Nascimento aqui, que ótima iniciativa, parabéns, obrigado, Humberto. JP Leite, né? Josinaldo, aquele abraço, Josinaldo. Ainda há pouco falei por telefone com o seu amigo Jonildo, viu? Ainda há pouco estava falando com ele, forte abraço. Também aqui conosco o amigo Josivan Felino, né? Josivan, que também foi um dos convidados, uma excepcional entrevista que Isso. nós tivemos Eu e uma vi a pessoa entrevista dele. excepcional, excepcional. Também a amiga Amanda Manuele, né, aqui conosco, obrigado Amanda. É, também Humberto Nascimento fazendo a referência aqui à grande época, né, dos frutos da terra, é isso mesmo. É, Tiago cara. Henrique, Tiago Henrique, conhece Tiago Henrique? Conheço, companheiro do Um abraço, Pronto, Tiagão, companheiro lá no Posto Extra, lá em São Paulo, lá em Santos, quando eu trabalhei, ele é meu pronto, companheiro na cara. noite, companhia da Isso. noite. Um abraço, Thiago. Pronto, ele está dizendo assim: esse Cláudio tem história. Isso mesmo, viu? Cláudio também conosco, Né, Djalmi, cara? meu irmão, certo? Obrigado, Djalmi. E, enfim, a todos que estão conosco aqui, aquele forte abraço e obrigado pela participação, pela disponibilidade em conversar um pouco conosco aqui, aliás, nos É assistir aqui. verdade. Um abraço para todos que estão E, acompanhando. e, é, e realmente, Júnior, o que você falou é interessante, né? O início. Mas no caso, Júnior, quais foram as tuas principais referências assim em relação à música de fato? Já foi vendo o pessoal do Frutos da Terra tocando, ou foi algum outro cantor, ouvindo rádio? Porque naquela época a gente também tinha acesso É, sim. à música, mas era só através do rádio mesmo, né? Aham. É, Val, nesse tempo aí, o que acontece? Eu ficava muito, como eu era criança, eu ficava muito atrás de casa com lata velha, brincando, né? Sempre brincando com música. Aí foi nesse tempo que tava tendo os frutos da terra, na época, conheci Edmilson, percussionista, que até a gente Sei, tocou com ele também, em Anjo Bom. Foi um dos isso. caras que, assim, que me incentivou a tocar percussão. Hum, Como assim, percussionista famoso, cara, eu não tenho nenhuma pessoa. Quem realmente me levou para um lado da música tipo, conhecer a galera, tudinho, tanto você como os Dida, Val, na época de banda, foi nossa amiga Edmilson. E quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Não sei se ele ainda mora em Salgado, mas foi ele que me incentivou. Ele que estava lá comigo. Ele, vamos lá, Júnior, tal. Vai ter ensaio da banda, vamos. Aí eu sempre estava acompanhando, vocês viam. Eu estava sempre acompanhando os ensaios de vocês. Aí foi quando formou-se.
Anjo Bom, na época, né? Que acho que foi Rio de Guarabira, aí entrou tu, Léo e Didi Edmilson. Agora eu não lembro se no tempo de Anjo Bom tu tocava bateria ou já era teclado. Que tu chegou um tempo também que tu tipo, a tocar bateria, né? Aí, e Edmilson na percussão. Aí ele me levava para tanto para os shows também. Aí foi quando eu tive umas participações com o Anjo Bom. Mas foi através de Edmilson. Ele que foi meu professor. Eu digo que ele foi meu professor. Ele que me deu umas dicas de percussão. A gente naquele tempo não tinha essa história de YouTube, né? De você ficar vendo os professores. E hoje em dia tá uma maravilha. Hoje em dia você vê aula É, real- pela é internet, né? realmente, Aula Júnior. gratuita. Antigamente, para gente ter alguma aula disso, a gente tinha que ir para João Pessoa ou você, tipo, estudar música, né? Em alguma É faculdade de verdade, música, é alguma verdade. escola. Aí É foi verdade, quando. Júnior. Mas Edmilson que foi o cara que me ensinou bastante. O que eu aprendi sobre percussão, eu devo a ele. É importante você dizer isso, Júnior, pelo seguinte, você fez aí uma menção a Edmilson, que é uma das pessoas que foram, depois de Fruto da Terra, né, que começou essa segunda geração já com a gente, e se eu não me engano, depois de Fruto da Terra, aí já foi começando a gente, que veio o velho de Mandé de Jefferson, que é o Adailton, né? Isso, É Adailton, isso. verdade. E velho de Mandé de Jefferson, aí começou a gente, aí veio o Edmilson, que na verdade, eu comecei cantando que era com lá com Aguinaldo, depois foi com o Alisson e tal. Foi, E isso. depois quando a banda resolveu comprar uma bateria, aí realmente, aí eu fui para a bateria, né? Aí eu fui para a Isso, eu bateria com o lembro. Alisson, eu fui com o Alisson no teclado. Tá? Aí eu passei 5 anos tocando bateria. Eu digo sempre aos meus Uhum. colegas que hoje eu gosto muito de alguns bateristas e temos dois aqui na cidade, três, né? Com Edmilson, dos pioneiros, né? Edmilson. Isso, Edmilson também toca E, bateria, verdade. Edmilson, pioneiro, como você falou. Edmilson como é que eu posso dizer assim? Ele passeou por todos os instrumentos de ritmo, né? Começando É verdade, percussão, pô. bateria Verdade. eletrônica. É um grande ritmista Ele é um grande que músico, dado viu, a. Val? Assim, É um grande músico, tipo, por não ter justamente. oportunidade de estudo, tipo, estudar música, ele foi um guerreiro, cara. Ele, um cara muito esforçado, Justamente, tocava Júnior. bastante, um cara muito bom. Ô, Júnior, daquela época, Júnior, todos nós daquela época somos assim, guerreiros, porque não tínhamos referência, né? Olha, É verdade. para você ter uma ideia, eu passei 5 anos tocando bateria e quando eu parei de tocar bateria, eu percebi que eu tocava errado. Eu tocava o cimbal errado, porque não era, eu não tinha É que referência, a eu não gente tinha, não tinha sério, referência. eu não, A eu não referência tinha era ouvido, referência né? No nenhuma. caso. Era o ouvido enfim, mas é um dos meus instrumentos de paixão. Aí depois que veio a ideia de Alisson sair da banda, aí quem ia ficar no Aham. teclado? Aí eu sempre fui curioso, querendo aprender outra coisa, aí deixei a bateria e fui pro teclado. E Eu foi pro digo, eu digo teclado, aos verdade. meninos que eu não toco bem nenhum instrumento. De todos eu toco um pouquinho, saí migrando. Mas essa referência que você fez a Edmilson é muito importante, porque ele é a segunda, vamos dizer, que o primeiro ritmista de Salgado que eu me lembro era o filho de Marcos, né? O filho de Marcos, Sim, que também tinha Marcos que tocava, tocava bateria também, né? Tinha Marcos que se eu não também me engano, tocava bateria em Frutos era da Terra. Era isso, Marcos na pronto. bateria, era tipo, acho que a Luz cantava, Isso, é, eu acho que Aço no teclado e tinha um menino que era na percussão, só que eu esqueci o nome dele. isso, Que a justamente. percussão dele na época era, não sei se você lembra, era tipo um tamborete, ao contrário, virado de cabeça para baixo, colocava um tarol e amarrava ali e ele tava tocando, tipo, só era a única percussão que ele tinha era isso. Justamente, justamente. Então, cara, então a gente tem que enfatizar, destacar justamente essas questões, essas dificuldades que a gente tinha, né? E, e era muito engraçado. Eu não sei se você chegou a tocar com a gente no Brejo. Eu toquei com vocês sim, mas já foi acho num brejo, acho que já foi com os Rebeldes, que era do nosso amigo Josmar.
que Isso, a os gente, rebeldes, né? Lá né? de Que eu acho que Josemar de foi na Rodeador. época, quem era prefeito na época de Salgado era, acho que era seu Newton Marques, se eu não estou enganado. Eu sei. Aí a gente fazia show muito por lá, eu lembro. Isso. Eu acho que tu tocasse também, tu chegasse a tocar com Osias, né? Cantando com a gente. Cheguei, cara. Não, Osias cantando em Anjos Rebeldes, não. Quando me lembro, não lembro se era. Não, era Osias, sim, é verdade. Era Osias, Era né? Osias que É, depois passou a ser Té, né? Aí depois foi Té que foi isso, ser justamente. cantor. É verdade. Justamente. Adriano, que inclusive, né, Isso, Té, a gente chama Adriano, ele de é. Nossa, Té, Adriano. Eu chamei que de é Té, justamente Adriano, Té. realmente. Tem muita história para contar também. E a ideia, só reforçando, Cláudio Júnior, a ideia desse projeto que eu criei é justamente essa, é rebuscar essas histórias de muitas Relembrar, né, pessoas que Val? vou relembrar. Isso aí é muito importante para mim. E eu vejo no seu semblante aí que você realmente viveu com muito entusiasmo, Ah, né? sim, sim. Aquela, É verdade. aquele É um momento exemplo, ali assim. de dificuldade que era tão difícil, né, Júnior? Pra gente, tudo Isso, é. difícil, né? É muito difícil, Mas viu, Val? assim, mas a gente tinha Mas era lá bom que um. era tipo uma aventura, né? Você via de aventura, era É, muito bacana que era uma aventura. A gente andando em cima, na época não tinha essa história nem de van, nem de ônibus, a gente andando em cima é. de caminhonete em cima com os instrumentos e tipo as aparelhagens de som. E a gente em cima, vindo para casa e indo pro show. Tomando banho, não Justamente. sei se você se lembra, que lá em Alagamar a gente tomou banho no riacho, cara. Não sei se você lembra disso, que não tinha banheiro. A a gente tomou banho no riacho para a gente Tu se poder lembra, ir para fazer o show. tu se lembra a cidade, qual foi? O local que Não, foi em foi? Alagamar, eu acho que foi em Alagamar, cara. Acho que Sei, não, sei. que o pessoal Foi ali, fala. Cara, como é o nome Paiacã. dele? Isso, é. Foi Não isso foi lá em mesmo. Paiacã? Foi. Foi isso mesmo. E, Acho que você, e foi eu ainda ali. me, e eu ainda lembro do cardápio. Você lembra do cardápio? Lembro sim, bolacha seca bolacha seca com aquelas. Não é tubaína, não. Como é o nome? É guaravita, né? Sei lá. Guaravita. E mortadela. Eu lembro do carnaval. Muito bom, cara. É, cara. Justamente, é. Aquilo ali era. A música era o que movia a gente, né, Júnior? Porque É assim, verdade. O gostar, a né, música Valdo? A que gente tá fazendo o que gosta é muito bom. era muito bom. Então aquilo ali era muito interessante pra gente e foi através da música, veja bem. Eu não sei bem a Eu sua gosto tanto de música infância, até né, que de até o fato. quadro que tá atrás de mim é referente à música, tá vendo? Deixa eu virar um pouco o celular. É Sei. E outra, referente à música. eu, o quadro eu não estou conseguindo entender. Agora a blusa é de Pink Floyd, da minha banda preferida. Isso. Ah, com certeza, é verdade. É Pink Eu sou fã de Floyd, Pink Floyd, realmente. viu? Eu O também quadro gosto, cara. eu não tô conseguindo entender bem, para ser É porque sincero. ele fica ao contrário, mas é É, tipo I Love Music. justamente tá ao Ah, o que ele contrário. tá Mas falando. a Fica ao blusa eu contrário. percebi A blusa é Pink que é Floyd, é realmente. Pink Floyd, Pink Tem Floyd. gente que pensa que isso aqui é por causa daquele grupo LGBT, né? Pensa que é do grupo É, LGBT. É por causa é Pink Floyd. do arco-íris. Isso, É, Pink Floyd, sim. justamente. Olha, deixa eu dar aqui mais um alô aqui ao pessoal, tá? Em respeito aos Ok, nossos, vai ficar à né, vontade. nossos amigos aqui. Eu vou cumprimentá-los aqui, só um minuto, tá? É o seguinte, ó, quem está conosco é o nosso amigo Osias Alves da Silva, né? Que foi o entrevistado, o nobre É, convidado um abraço da para os semana dias, passada. realmente. Aquele abraço, Osias, saúde e paz. É o meu amigo, meu cunhado lá do Rio de Janeiro, Raminho Barbosa. Obrigado, Raminho, por sua passadinha aqui. A amiga Valdiele Silva, o amigo Tarcísio Franco, sempre assistindo nossos momentos de descontração. Tarcísio, boa noite. Aquele abraço, cara. E aquele abraço para você novamente do amigo Tiago Henrique. Então, Júnior, continuando, realmente, cara, aquilo foram momentos que, apesar de difíceis, mas a gente estava fazendo algo que a gente Faz o gostava que gostar. e que a gente trouxe para a vida, né? E Isso, também que verdade. nos mostrou outras possibilidades, né? Porque assim, eu Aham. naquela época eu deixei de ser, eu comecei a sair da agricultura, eu falo sempre isso, eu comecei a sair da agricultura porque meus pais me permitiam buscar a música, né? Me permitiram buscar a Isso, música juntamente verdade. com meus irmãos. Aí a gente já começou a ver um outro mundo, né? É E verdade. a partir daí a gente conseguiu se sobressair de algum modo.
Júnior, me diga uma coisa. Você fez citações aqui a outras participações, um pouco antes, inclusive, de Anjo Bom, que foi o Sampagode, do amigo Roberto Silva, né? Pileque Samba. Não, 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 essa pagode já foi depois, Val, Já de foi Anjo depois, Bom. né, de Anjo Bom, né? Tem É, foi razão. depois, foi depois. Foi paralelo, É né? Foi no verdade. mesmo momento, né? Foi no mesmo momento. Quando acho que na época, quando acabou o Anjo Bom, aí a gente ficou um tempo, né, parado, no caso, sem ter contato com banda. Aí, um certo dia eu estava em casa, chegou nosso amigo Alberto, me convidando a participar do grupo de pagode que ele estava formando, que na época era São Pagode. Aí aceitei, foi quando a gente, ele formou o grupo e me chamou. Aí na época do grupo era eu tocava. No, cara, esse grupo de pagode não, é, a gente não tinha nem o tantã que fala, né? Que aquele instrumento Eu parece um sei, atabaque. Na eu época que a gente usava era um atabaque. Amarrado como se fosse uma tira, não sei se era cordão, que é tipo Val, aquele tempo sempre é difícil, né? A gente não, por ser Salgado por ser uma cidade pequena, a gente não tem muitas oportunidades de você ter algo bom, a não ser que um pai ou a mãe dê, né? É, Realmente, mas como os nossos pais sempre batalharam, sempre teve aquela dificuldade, a gente não tinha dificuldade, a gente não tinha como ter um bom instrumento. Aí aceitei de boa. Aí na época quando eu entrei no São Pagode, era eu, o Roberto, conhecido como Pequeno, isso. a, aí tinha Adelso, Adelso acho que estava tocando pandeiro, eu tocava atabaque, né, que era substituindo um tantã, e eu acho que o irmão de Roberto também, não lembro o que é que ele tocava, acho que era repique, parece. E a gente, Val, como o Roberto sempre foi muito persistente, né? Foi aventureiro também, a gente se aventurou bastante. Mas foi passageiro com ele, porque também não chegou a dar certo, né? A gente ainda tocou, ainda não. Teve alguns colégios que a gente fez, eu acho que em Itabela a gente tocou em Itabaiana, em Boqueirão. Mas na época o pessoal também nunca não dava muito valor ao pagode, né? A cidade como nordestino, o que mais valoriza é o forró. Mas a gente lá, como estava virando moda, né? Sempre teve essa história do modismo, aí era a época do pagode, que tinha tipo a harmonia do samba, mas só que a gente tocava de tudo, né? Raça negra, aí eu fiquei com o Roberto, a gente ensaiava e tal. Aí foi quando terminou e depois veio o Plex Samba. Depois de São Pagode, aí só que quando eu saí de São Pagode, eu não sei o motivo, eu não lembro. Aí eu tava em casa também, aí o nosso amigo Júlio César também fez participações depois em São Pagode. Ele tocava, na época ele tocava, acho que era violão, era guitarra. Júlio César Herculano, é Júlio isso? César Herculano, isso. Aí, na Grande época amigo. aí também a Liguieri também participou com a gente. Isso. Aí foi quando o Júlio me chamou, o Júlio esteve lá em casa e fez, Júnior, a gente vai formar um grupo de pagode, aí a gente queria que tu fosse tocar percussão com a gente. Eu digo, não, tranquilo. E aí a gente começou, na época de Pileque Samba, Val, era Michel, não sei se você conhece Michel, que tocava teclado, que ele chegou a tocar também um tempo com Aguinaldo. Não sei se ele, Sei, não sei se ele Michel. hoje, não sei se ele hoje toca teclado ainda. Eu sei, Aí, quando Michel. a gente formou o Pileque Samba, a primeira formação do Pileque Samba era Val, nosso amigo Val, que é radialista, ele era nos vocais. Osias, que teve a entrevista contigo, tocava surdo. Isso. E Júlio no violão, e a Ligueri no pandeiro e eu tocando tantã. Pagode, mas eu só tenho um porém. E os instrumentos? Que ninguém tinha.
Aí disse, não, cara, Ô, Júnior, vamos só falar com alguém, vamos ver se a gente levanta um consegue com pouquinho a alguém. tua câmera aí, Júnior, por favor. Levanta só um pouquinho a tua Aqui, câmera. E, aí, cara, aí, aí. Isso. Aí, cara, aí. aqui fica dando interferência. Às vezes eu tô com a mão aqui porque o meu celular acho que ele tá trincado na câmera e tá fazendo essa claridade, tem que estar colocando aqui, tampando. Aí, vai. Aí eu disse, sim, Júlio, e os instrumentos, como é que a gente vai fazer? Ele fez, não, aí a gente pediu ajuda. Na época, o pai de Alisson, o seu Zé, ele Sei. era prefeito. Aí a gente se reuniu, foi ele e a Liquiere falar com ele. Aí, só que quem falou foi Júlio. Júlio entrou e falou com ele, pedindo ajuda, né? Uma ajuda para a gente poder ter esses instrumentos que a gente estava querendo montar um grupo de pagode. Como Salgado, assim, Salgado, infelizmente, nunca teve uma área cultural, assim, de algum projeto musical, né, Val? Tipo, alguma escola que fornecesse esse instrumento, a gente tinha que correr atrás para ter alguma coisa. Aí foi quando a gente conseguiu os instrumentos e montamos o Pileque Samba. Aí, e Pequeno continuou também com o grupo dele, com o Samba Pagode também. São Pagode. Era dois grupos de pagode que a gente tinha aí em Salgado, que era Pileque Samba e Samba Pagode. Aí, cara, foi um tempo de Pileque Samba foi mais aventura. Foi muita aventura. Aí Val tocava com a gente ainda chegou a fazer uma abertura para. Foi na festa de São Miguel, que a gente foi fazer uma abertura do show de Anjo Bom, que, que foi ali, não sei se você lembra, Anjo Bom tinha aquela carreta, aquela carreta a palco, eles colocaram ali do lado daquele sindicato, né, dos trabalhadores, e ela fez o palco e a gente fez a abertura do show para vocês com o Val cantando, Val nos vocais. Aí aquilo foi muito bacana, cara, naquele tempo lá. Aí Alisson chamou, a gente nem sabia ali, naquele dia foi questão de, tipo, de momento. A gente estava em casa e Júlio chegou lá em casa me chamando, Júnior, se prepara porque Alisson acabou de me chamar para a gente abrir o show de Anjo Bom, fazer a abertura do show para Anjo Bom. Aí, meu amigo, foi correria. Eu digo, cara, mal a gente ensaiou, eu digo, vamos embora, cara, vamos na aventura. E a gente se aventurou, foi praticamente sem ensaio, entendeu? Fomos Eu para lá sei. e abrimos show para Anjo Bom na época. Mas foi muito bom. Aí depois a gente sempre ensaiando, aí a gente chegou ainda a tocar na. A gente fez um casamento para o irmão de Júlio, lá na Boate da Caixa em João Pessoa. Aí nesse tempo, já quem estava com a gente já, aí a gente já estava com outra formação. Eu continuando no Tantã, aí nosso amigo Cristiano tava no repique, tocando repique. Do surdo, Osias passou a cantar e entrou no lugar de Osias para tocar surdo nosso amigo Chicão. E na Chicão. bateria, e na bateria Edmilson, como sempre. Aí Edmilson, aí a gente foi tocar na Boate da Caixa. Daquele foi muito bom, cara. Eu quero até agradecer a Júlia, aquilo foi uma aventura naquele tempo lá. Aí depois do show a gente tocou o casamento dele lá e depois a gente foi para um show, acho que estava tendo um show lá no Parque Cowboy, Zezé Camargo e Luciano, a gente depois do que a gente tocou, foi pro show, mas foi muito divertido. Aí depois a gente Já tinha, tocou, já, é, já aí tinha só trabalhado, que, né? é verdade, agora vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar a vida. Aí depois foi entrando músico. Ainda tocou com a gente nosso amigo Anderson, que tocou teclado de Anjo Bom. Ele passou a, tipo, como o Anjo Bom ainda ensaiava em Salgado, ele vinha de Guarabira para tocar teclado com vocês e ficava com a gente sempre ficava de noite. Tinha o nosso amigo primo também, né, que infelizmente Deus levou, que era o Isso. vocalista de Anjo Bom, a gente sempre ficava na noite, a gente ficava na madrugada ali. Eles ficavam hospedados ali de frente a Pedro da igrejinha. Aí a gente Sei. ficava a noite toda ali, eu levava um rádio e a gente ficava, eu, ele, o Anderson, e a gente ficava cantando, tocando violão com o Júlio, Osias e tal, e virava a noite. Aí foi quando o Anderson ficava tocando teclado com a gente.
Aí foi quando o primo fez, tipo, aquela época foi muito tempo, foi uma época que estava começando esses carnaval fora de época. Aí, aí tava tendo em Guarabira, não, foi em Guarabira não, em Alagoa Grande. Aí o primo fez, pessoal, é o seguinte, eu vou, eu vou fazer um bloco para vocês tocar em cima do trio, ó. Aí, meu amigo, coração acelerou, os meninos Júlio, caraca, velho, vambora. E a gente ensaiou, fomos ensaiar em Itabaiana. Nesse tempo a gente conheceu um amigo, um cara lá em Itabaiana que tinha um equipamento de som. E aí ele tinha todos os instrumentos, sabe, Val? De percussão, de bateria. Aí a gente fez parceria com ele. Eu acho que o nome dele, acho que ele é até Walter, é o nome dele, se não estou enganado. Aí a gente fez parceria com ele e enfim, aí a gente ficava ensaiando. Como ele tinha um equipamento de som, tinha bateria. Ele era tipo aqueles cara aventureiro, que o dinheiro que ele pegava, ele era vidraceiro. Ele investia Eu em lembro, banda. lembro. E Volta a da mulher Rua dele, eu Santa acho que Rita. cantava. Isso mesmo. Do cabelão, né? Isso, Ele, isso. tipo, a Era um esposa dele guerreiro, também guerreiro também. cantava. Aquele batalhador. Não sei se ele ainda mexe com isso. Aí foi quando, na época, a gente estava com ele e fomos tocar em Alagoa Grande, em cima do trio. Que primo, na época, tinha feito um bloco de carnaval. Aí a gente foi um dia antes, eu, Osias, Júlio, todo mundo. E a gente tocou. Aí foi muito divertido, cara. Aí Pilex Samba a É, gente tem história. não, realmente, cara, eu tava observando aqui você falando e uma coisa que eu tenho conseguido durante essas várias entrevistas que eu tenho realizado, né? Tenho entrevistado Aham. vocês, que para mim é uma satisfação enorme, é de realmente passar a conhecer histórias que eu não conhecia, tanto É vividas verdade, é. comigo, né? Aham. Tanto vividas Isso. comigo no mesmo tempo que eu não me recordava, como também histórias que vocês viviam paralelo, enquanto eu seguia um trajeto na música, vocês também seguiam Aham. em outro lado, mas também viveram muitas experiências novas e realmente, pelo que você contou aí, você teve uma participação importantíssima aí no cenário musical, representando também a nossa cidade, Salgado São Félix. Você fez uma referência também E sem contar sobre que a nosso amigo João banda. Paulo também era contrabaixo, isso. João Paulo também tocava contrabaixo com o Pilex Samba. Eu estava até esquecido É, dele, ele tocava contrabaixo. João Paulo também foi os pioneiros, os do ó, começo. João Paulo, inclusive, Eu quero além até mandar um de. abraço para ele. Não sei se ele está assistindo, mas mandar um abraço para ele. Olha, João Paulo, além de ser um grande músico, ele é uma das pessoas excepcionais, né? Um coração João Paulo puro, é verdade. Tanto um ele foi coração até. humano. É verdade. E, inclusive, eu convidei ele para participar da live, mas até agora ele não quis participar, certo? Acho que tá tímido, né, Rock? João Paulo é É, vergonhoso. João Paulo é tímido para isso. alguns colegas eu tenho. O que eu fiz? Eu preparei uma lista de Aham. todas as pessoas que me vinham na memória que tenha uma representatividade, porque toda pessoa que participou do meu momento com a música, para mim é muito importante, entendeu? E me Isso. ensinou algo e ensinou muito a gente, viveu a música naquele momento. Então, eu fiz uma lista e nessa lista eu incluí todas as pessoas. E aqueles que naquele momento não podem participar, eu vou deixando lá em modo de espera. Quando eles quiserem, eles É. retornam. Aí, É verdade. enfim. E o mais interessante, Júnior, a cada conversa que eu tenho com um convidado surgem novas pessoas, novas personalidades, novas pessoas que eu não me recordava Entendi. mais. É, É, é verdade. justamente. Então, o que é que está acontecendo? Eu vou ter matéria-prima, como eu falei até para Adilson. Adilson não, perdão. Adilson é um dos convidados também que já chamei e estou aguardando o momento dele. Eu falei para Osias, semana passada, justamente o seguinte, que eu tenho matéria-prima para muitos programas ainda, para muitas lives. Sim, tem. Salgado, Val, Salgado, é porque ninguém ainda teve essa visão, mas Salgado, se você for ver, se você for
tipo, analisar, Salgado é uma cidade que tem muita gente que para música, cara, tem dom, entendeu? Salgado, a gente tem muitos músicos bons, só não tem oportunidade de, 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 de mostrar, entendeu? Infelizmente, não tem quem dê apoio, não tem tipo aquele incentivo, que a gente que é de baixo, para a gente chegar lá em cima, a gente tem que batalhar muito. Você tem que, tipo, investir na música e esquecer outras coisas. Mas como é uma cidade pequena, Salgado, infelizmente, é, temos bons músicos, que a gente tem bons músicos. Tem até um menino aí de Salgado, que ele é primo de Júlio César, um bom baterista, cara. Eu vejo nos vídeos Conheço. dele. Danilo, É Danilo isso, Laires. Danilo, Danilo. Danilo eu conheci pequenininho. Pronto, o Danilo era um dos meninos que ficava vendo Pilex Samba tocar. Não sei se ele lembra, ele é primo de É Júlio, ele verdade. às vezes via a gente ensaiar, mas Danilo pequenininho. Quando eu vi ele tocando bateria, eu digo, caraca, velho, o primo de Júlio tocava bateria, tá vendo? Aprendeu a tocar, toca muito, viu, Raul? Ele toca bastante. Conheço, Mas, ó, assim, inclusive tenho, Salgado precisa inclusive, muito de um incentivo, Val, para esse lado, para os jovens, entendeu? Para os jovens que gostam de música. inclusive, Júnior, Danilo, eu já mencionei ele aqui e a gente vai agendar também um dia. Eu estou seguindo a minha lista, né? E Aham. Danilo é uma das grandes referências no instrumento que eu mais, né? O segundo instrumento que eu É, mais gosto, que é a bateria, o primeiro é violão. verdade. E assim, Danilo e Anderson, que é aqui de Dois Riachos, né? Não sei se você conhece Anderson. Não, conheço não, não E conheço não. conhece não, né? Então você Não, procure lá conheço no não. YouTube, lá, Sorriso Batera é o nome dele. É Sorriso Anderson Batera, Batera, então vou dar uma olhadinha. Sorriso Vou dar uma Batera. olhada. Olha, e Anderson e Danilo são dois exímios bateristas, Aham. entendeu? São bateristas Para você excepcionais, ver, Val, que Salgado tem. Aham. baterista de luxo. Então, isso tem dado uma satisfação enorme. Júnior, posso aqui mais uma vez interromper um pouquinho Fica para à mim vontade, Val. Pode ficar à vontade. cumprimentar aqui o pessoal, tá certo? É, Pode ficar à vontade. o nosso amigo Marco Madeira, conhece Marco Madeira, está aqui Um parabenizando a abraço, gente, Val. tá? Conheço o Marcos. Isso. Você conhece uma pessoa chamada Nivaldo Dias? Nivaldo, conheço. Meu cunhado, conheci. Ah, Ele tava me chamando aqui isso. pelo Facebook. Eu disse, calma aí, cara, vai começar daqui a pouco. Acho que Pronto. ele estava ansioso que começasse. Pronto. Também um amigo Um Josemir de abraço. Souza. Josemir de Josemir Souza, né? conheço. Isso. Cara, Nosso, Josemir nosso. pinta quadro, né? Esse, né? Ele, né? O que pinta quadro. Isso, é o artista Às vezes, plástico que às vezes inclusive esteve aqui. às vezes quando eu quero pintar a tela, aí eu entro em contato com ele. Josemir, prepara umas telas para mim aí que eu tô indo aí pegar. Mas, infelizmente, Pronto. nunca mais Aí, tá tive vendo? tempo de ir lá. Que Um coisa abraço boa, para cara, ele que também. coisa boa. Gente Também um boa, amigo Josemir, pinta muito. Osias, também Osias aqui, dizendo aqui, que bom matar Osias, saudades tô de por aqui. barba, né, Osias? Tô de barba também. É, A gente falei que ele tava velhinho, só que a minha tá branca, não. é, um grande abraço aqui. Ele está mandando aquele grande abraço. Também um grande Um abraço abraço. para todos. Quem está mandando é o amigo Aldieres Alves. Aquele abraço, Aldieres. Obrigado. Aldieri, conheço, Também sim, Aldieri. Adilson, né? Adilson Cabeleireiro, Adilson Poeta, enfim, Rapaz, aquele grande Adilson é amigo um seu. talento, viu? Adilson é um talento nato. Cara, com certeza, com certeza. Adilson toca Convidado também, estou sanfona, aguardando ele. Adilson tem um talento nato. Adilson é um dos. Pronto, é que eu falo, né? Um de nossos companheiros de nossa cidade que tem um talento super. Adilson toca de tudo um pouco Com certeza. também, né? É contrabaixo, violão, Justamente. sempre estou vendo vídeo dele. Ele superou, né, as próprias expectativas, né? Que ele É falava verdade, que é. tinha dificuldade para isso, e no entanto, tá aí tocando de tudo. Também um É, amigo Rodrigo, né? Rodrigo Brena, é, é, falando aqui que tinha esquecido da live, mas aí estamos aí. Enfim, deixa eu ver aqui, a amiga Janiere Alves também deu aquela passadinha. E a Osias Alves da Silva novamente falou aqui, ó, a existência de uma banda na cidade pode gerar vários empregos. Pena é que os verdade, governantes ainda não se deram conta disso. é Isso aí é verdade, o Val. comentário aí do amigo Osias e nós tivemos aí uma grande trajetória durante esse percurso, né?
na música e nós vivemos várias situações aí referente à musicalidade. E o cenário de hoje é um pouco preocupante no sentido da juventude, Júnior. Me corrija se eu estiver errado, porque assim naquela época, em meio a todas as dificuldades que tínhamos, nós buscávamos, né? Nós Isso, é criávamos. verdade. É Olha, verdade. a minha primeira bateria, às vezes eu vejo uns vídeos na internet e eu me identifico muito porque a minha primeira bateria foi eu que fiz, igual Aham. alguns meninos aqui. Olha, a primeira guitarra que Dida meu irmão, a primeira noção de instrumento que Dida meu irmão, que foi a nossa primeira referência, fez, foi o quê? Foi um pedaço de tábua preto com seis Aham. cordas, seis cordas não, seis arames de cabo de aço de bicicleta, de freio de bicicleta. Tá vendo? Então, quer dizer, você está entendendo? Então, o que acontece? Nós tínhamos, além de tudo, o interesse pela música, né? É A, verdade. juven... É verdade. a juventude hoje, ela tem acesso a várias outras coisas. Então, Tem, Val, isso tem deixa muitos meio meios, que, tem, é né? verdade. Deixa É meio verdade. que turbulento e confuso É, as possibilidades. Mas, isso. enfim, meu amigo Júnior, é o seguinte, nós sabemos que o tempo disponível que nós temos para uma live normalmente é de 1 hora. Aham. Eu ainda não sei ao certo por quanto tempo que, que a gente vai estar Online. disponível aqui online, né? Entendi. Mas enfim, então por precaução eu sempre tento acabar com 1 hora. Mas antes Pronto. de pensar nesse finalzinho, olha aqui, o amigo Rodrigo está falando assim, fala que eu sou o sobrinho de JR de É, ele é São meu Paulo. sobrinho. O Rodrigo é meu sobrinho. Isso, cara. Aquele abraço, Rodrigo. Obrigado pela participação. Mas eu queria saber de você, Júnior, assim, hoje você migrou para uma vertente, né, de trabalho, de sobrevivência Isso. diferente da música. E como É. outras pessoas também, como foi Osias, como eu, Dida, Léo, que trabalhamos com música, Uhum. mas de uma maneira bem sutil. Como sobrevivência, cada um tem seu trabalho. Como É. foi para você assim chegar ao ponto de encarar que a música não é mais viável como fonte de renda, sobrevivência? Foi muito difícil? Foi que nem eu te falo, Val. Foi a gente, você perceber, porque não, você perceber que a música não, você não ia ter como sobreviver da música, porque por falta de incentivo e de apoio, tá entendendo? Aí foi quando a gente percebe que cai a ficha. Aí a gente tem que correr, a gente vai ficando velhinho, né? E tem que correr procurar algo melhor para sobreviver. Mas sempre a música esteve junto comigo. Sempre estava junto comigo. Mas é muito bom, cara. Eu gosto muito de música. Às vezes eu fico relembrando quando a gente gravou um DVD. Foi até quando eu entrei em Lua de Mel. Foi a convite do nosso amigo João Paulo. Eu tinha saído, a gente tinha terminado o Pileque Samba, não tinha mais. A João Paulo me convidou, chegou lá em casa e fez, Júnior, tem uma banda aí, cara, em Pedras de Fogo, que tá precisando de um percussionista. Tu topa aí? Eu digo, topo. Tu topa ir lá fazer um teste? Eu digo, topo sim. Aí foi quando ele me levou pra lá. Aí fiz o teste, o dono da banda gostou. E fiquei lá, acho que a gente passou um ano e tal. Aí era eu, de Salgado só tinha eu e João Paulo. João Paulo tocando baixo e eu na percussão. A gente chegou até a gravar, a gente ainda chegou a abrir show para bandas grandes, como Limão com Mel. Gravamos um DVD também, que foi na época que teve o Forró Fogo, né? Que é aquele evento grande lá em Pedra Isso, de Fogo. Aí a gente abriu o show para Gatinha Manhosa e ao mesmo tempo a gente gravou um DVD. Mas aí desse tempo para cá veio Anjos Rebeldes, né, que foi nosso amigo Josimar, e depois de Anjos Rebeldes foi quando eu viajei para São Paulo. Aí foi quando eu me distanciei da música. E apesar que lá em São Paulo ainda conheci uns amigos que era de igreja, lá da igreja evangélica lá, e eles estavam querendo montar uma banda, foi quando um colega meu que trabalhava comigo, ele tocava guitarra.
Felipe Dias, que até o Thiago Henrique conhece, que trabalhou com a gente. Ele é guitarrista e ele tinha me convidado para trabalhar, para participar de uma banda da igreja. Mas foi quando eu vim embora para cá, de volta para Salgado, e me distanciei da música. Aí trabalhei um tempo no consórcio e do consórcio, quando eu saí do consórcio, é, entrei no condomínio, no condomínio fechado aqui em Campina Grande e estou até hoje como fiscal do condomínio e fiscal também da segurança. Tipo abrange o condomínio todo, né? A gente fiscal de segurança, sim, a gente, entre aspas, né? Eu não fiscalizo totalmente os seguranças, porque os seguranças que estão lá, eles são terceirizados, eles são da Sercopro, que é antiga Prosegur. Mas eu sou tipo um fiscal do condomínio. Tudo que acontece no condomínio, eu passo para o gerente. Aí eu sou da área da segurança, entendeu? Da segurança e da fiscalização lá no condomínio. É, Aí tô até hoje lá. Júnior, cara, é o seguinte, eu fico muito feliz em saber que você está bem, em ver que Graças a Deus, você, mano. em ver que você se tornou, além de um ótimo profissional, o que você me expôs aí de currículo é excepcional. E saber que a música ajudou também, sobretudo, a ter uma vida Sim, sim, alegre, a é ter, a, verdade. bus- a sempre buscar. Então, eu fico muito feliz com isso, pelo seu crescimento profissional, e fico mais feliz ainda pela pessoa que você se tornou. Um homem, Ah, né, obrigado, mano. Que um isso. homem justo, correto, alegre, e que não esquece de tudo que você viveu com seus Nada, amigos, esqueço em não, sua cara. Hoje eu sou cidade, grato a entendeu? Deus. Hoje eu sou grato a Deus por conhecer vocês, que a gente é do meio da música, para conhecer. Eu sou muito grato a Deus de ter conhecido vocês, de ter vocês como amigo. Você, Dida, Léo, João Paulo, todo o pessoal que participou comigo em termos de banda. Sou muito grato por ser amigo de vocês, de ter vocês como amigo. Vocês me Então, ensinaram cara, bastante, tá entendendo? Vocês me ensinaram muito. obrigado. Mas assim, como eu lhe falei, eu fico muito contente. Inclusive, também quero lhe agradecer pela arte que você fez aqui, né? Essa arte que eu estou Ah, que usando aqui, nada. ó. Às Conversa, vezes eu conversa, faço isso, às vezes eu é, faço um pouco de arte. isso. Então, essa arte que eu estou usando aqui, a conversa afinada, foi feita pelo amigo Cláudio Júnior. A da chamada, que eu também usava aqui que era do amigo Aham. Sanielson Meirelles, né? Que me Acho que também é de presenteou, enfim, Salgado, né? isso, é um grande, grande Cara, artista grande também música, eu vi. aí, Pra você da ver, tá nova vendo? Para geração você aí. ver como a nossa cidade tem talento, né? Tem Tem. vários Nós temos aqui, talentos, para como eu você falei para ver. você, temos muita conversa, muita gente para conversar, de ouvir histórias e levar um pouco da nossa trajetória para os nossos conterrâneos que estão lá em outra cidade, pessoas aqui do nosso meio. Enfim, então aí Sandielso me presenteou, você me presenteou também, aí eu de forma democrática eu digo, vou usar os dois. Um eu coloco a chamada, o outro É, eu coloco lá verdade. no vídeo, no vídeo ao vivo. Então, cara, é dessa forma que eu lhe falei. E ver que você se tornou essa pessoa, você que sempre tá aí batalhando, hoje é uma pessoa casada, né? Já tem, Vou até né? É mandar isso? um beijo grande para minha esposa, ela que é minha Isso, companheira todas as horas aqui, isso, me dá cara. muito apoio. Eu sou grato a ela porque foi através dela também aqui que eu conheci, que ela é aqui de Campina, foi quando eu conheci ela. E eu estou trabalhando no condomínio por causa que eu conheci ela, através dela, que hoje eu sou o que sou e o que eu tenho, sou muito grato a ela, tá entendendo? Ela me dá muito apoio. E graças a Deus, Isso, Deus foi cara. bom, maravilhoso comigo e me presenteou. Isso é uma benção, né? Vou aqui, É ó. verdade. Quem tá mandando um alô especial aqui é essa pessoa, Cláudia Santos. Está dizendo assim: Minha é irmã, meu grande irmão, muito especial para mim e para minha família. Te amamos muito. minha Isso aí filha. são palavras dela. É Também o verdade, amigo também amo muito.
Ela ontem Também estava um aqui amigo. comigo, tá? Pronto, Ela estava aqui maravilha. comigo, matando a saudade. Isso, cara, que maravilha. E também um amigo Toninho Gonçalves aqui do Sítio Areal, dando aquele boa noite. Obrigado, Toninho, por sua Um abraço. participação sempre aqui no nosso momento de entretenimento e conversa sobre a vida, né, Júnior? Então, Júnior, eu gostaria É, que você fizesse aí seus agradecimentos, suas considerações finais. De antemão, eu mais uma vez reforço. Muito obrigado por você ter aceito participar desse momento comigo. É eu que um agradeço, Val. projeto Eu que agradeço. eu viso sobretudo ouvir a conversa, ouvir a história daquelas É pessoas que bom, né, muito cara? admiro e que conheço um pouquinho, viu? Muito obrigado por sua participação e deu Val, aí eu que os seus agradeço. agradecimentos ao seu pessoal aí. Eu que agradeço e mandar um abraço a todo o pessoal aí de Salgado. Que todos tenham uma ótima noite. Mas obrigado pela oportunidade. E precisando do amigo, pode contar com ele. Estou sempre à sua disposição, você sabe disso. Aí, obrigado por contar um pouquinho da minha história, da nossa história, né? É Como um verdade, todo. Um é pouquinho da verdade. nossa história, das nossas aventuras que nós tivemos, que a música nos proporcionou, né? E a gente fazer amizade e se aventurar no meio dela. Fico muito grato, Val. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos que nos acompanhou. Obrigado você, meu amigo. Eu fico feliz Tranquilo, em Val. você ter Precisando, só gostado, chamar. certo? Valeu, Muito bom cara. Um mesmo. abraço. Obrigado, até Um mais abraço, até e uma mais. boa noite a todos. Valeu, Val. Valeu, valeu. Pessoal, acabamos de concluir a nossa conversa com o convidado de hoje, Cláudio Júnior, pessoa excepcional. E quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Que Deus abençoe, que tenhamos muita saúde, paz e sabedoria em nossos dias. Obrigado a cada um que participou, a que se dispôs a estar conosco nesse momento. Até o próximo momento, se Deus quiser. Um abraço.